Vocês estão vendo esse monte de leads aqui nesse CRM? Bom, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Ter mais leads não significa necessariamente vender mais. Um monte de empresa aí está perdendo venda dos próprios leads que eles já conquistaram, simplesmente porque não conseguem fazer o acompanhamento correto. Tá? Então, meu nome é Andreas Miller e eu ajudo você a organizar e a otimizar seu processo comercial para transformar essas oportunidades, esses leads, em vendas. Vou deixar o nosso contato aqui embaixo. Poxa, Andreas, eu quero uma ajuda, né? Eu quero implementar um CRM, quero organizar. Me chama no WhatsApp. No WhatsApp a gente vai conversar e vai ajudar aí a sua empresa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Se hoje a sua empresa recebe leads pelo WhatsApp, Instagram, site, outros canais que seja, né? Provavelmente você tem que se fazer essa pergunta. Não sei se você já fez essa pergunta, né? O que acontece com esse lead depois que ele entra? Tem gente que acha que é só chegar lead. Tem um monte de empresa aí que, não, vou contratar o tráfego para chegar lead. Tá, mas quem que responde esse lead? Quem faz o acompanhamento? Qual é o tempo que essa pessoa demora para atender? Como que é feito o follow-up? É feito follow-up. Tá, mas quanto tempo? Qual o script? Né, em que momento esse lead recebe um follow-up de vocês? Você consegue saber quantas oportunidades estão paradas ou sendo esquecidas? Você sabe dizer assim, ó, chegou tantos leads, desses leads tantos por cento responderam, desses tantos que responderam, marcaram a reunião e dessa porcentagem teve o fechamento. Tem o vendedor 1, 2 e 3. O vendedor 1 está com a taxa de fechamento de X%, o vendedor 2 de Y%. Você sabe isso? Você tem o controle disso nas suas mãos? Bom, o CRM é justamente para que isso aconteça. O CRM não é uma plataforma para você jogar um monte de leads lá e seja o que Deus quiser. Entendeu? Só para eles ficarem ali registrados. Não. O CRM é para organização do teu processo comercial, para que ele seja efetivo. Né? Então, hoje eu vou te mostrar 4 formas de utilizar a Como para organizar seu processo comercial e aumentar suas chances de vender mais. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, pare de perder leads por falta de organização. Pelo amor de Deus. O primeiro passo para vender mais não é necessariamente gerar mais leads. É aproveitar melhor os leads que você já tem. Tá? Então, quando as oportunidades ficam espalhadas em conversas do WhatsApp, planilha, anotação, ou na cabeça do vendedor, fica muito fácil perder o controle. Né? Então, é muito comum. Aqui a gente pega um monte de empresas, né? Você pergunta do follow-up, né? Não sabe nem responder. Ah, não, a gente faz aqui, mas não tem um processo determinado. Né? Então, assim, a gestão muitas vezes nem consegue visualizar quantas oportunidades realmente estão em andamento. Então, com a Como você consegue organizar essas oportunidades dentro de um processo comercial e visualizar em que etapa cada lead está. Então, isso facilita de você saber em que parte do funil que o lead está. Né? E ali, em cada lead, você consegue criar automações. Né, para que você não fique refém de ficar lembrando, né, ou de manualmente ter que ficar mandando follow-up. Você pode automatizar isso. Né? Isso muda muito a operação. Tá? Então, hoje, né, a gente atende muitas empresas e a gente teve um caso real, por exemplo, de uma empresa que praticamente fazia tudo de forma manual. E tinha um monte de leads, só que tinha falta de organização. Então, a gente estruturou os leads dentro do CRM na Como. A gente organizou o processo comercial e automatizamos as etapas do atendimento. Né? E o time passou a ter muito mais clareza sobre as oportunidades, conseguiu trabalhar melhor com os leads que estavam chegando. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Antes de buscar mais leads, certifique que você não está deixando dinheiro na mesa com os que já chegam até você. Né? Então, me conta aqui nos comentários. Hoje, você consegue saber quantos leads estão em negociação na sua empresa? Ou você precisa procurar essa informação em vários lugares? Você tem de forma clara para você quais são os seus melhores vendedores, qual que é a tua taxa de conversão? Se você não tem isso na ponta da língua, você está correndo um sério risco, né, de ter um comercial que está desempenhando menos do que poderia. Tá? Bom, questão do follow-up, segundo ponto. Bom, eu acho que até aqui você já entendeu. Né? Se o lead não recebe acompanhamento, e aí o follow-up não é só a questão de, por exemplo, eu estou mandando, é o que mandar e quando mandar. Então, por exemplo, às vezes um lead chegou, vocês estão conversando lá, ele parou de responder. Daí teu vendedor vai lá, atende outro,
Aí só no dia seguinte manda outra mensagem. Não. Se o cara parou de responder, às vezes tem alguma interrupção, mas ele estava quente. Então você vai mandar na hora do almoço para ele. Né? Opa, daí já retoma. Quantos leads aqui que a gente estava para... Né, tava ali, perdeu, só vou no outro dia. No mesmo dia a gente mandou, conseguiu marcar reunião e fechamento. Entendeu? Então, você tem que ter vários momentos do dia para fazer o follow-up. Não é só no dia seguinte, né? Você tem que saber também se o lead está quente, se não está quente, se está frio, se está morno, né? Qual que vale a pena você investir mais tempo ali, né? Finalizar sempre as perguntas, sempre a conversa com perguntas, nunca com uma afirmação. Então, quando o lead pede alguma coisa, o teu vendedor não pode afirmar, ele tem que afirmar e depois perguntar para né, conduzir para o próximo passo. Né? Uma coisa legal na como que você pode fazer, leads que pararam de responder. A gente já fez vendas como? A gente joga tudo para uma etapa, leads que pararam de responder, e depois faz um disparo em massa para todos esses leads. Né? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas. Né? Às vezes não precisa nem ser de forma indireta você fazendo a tua oferta. Às vezes pode ser só uma dica de alguma coisa. A pessoa, opa, aqui é verdade, eu preciso... Né? Então, quantas vezes a gente fez isso e fechou o cliente porque eles lembraram que precisava, né? Então, assim, isso é estratégia, tá? Então, vamos lá. Essa é uma das grandes vantagens de estruturar o processo dentro de um CRM. Você consegue criar essas etapas e ações para que o acompanhamento não dependa apenas da memória do vendedor. Né? Então, a ideia não é robotizar a venda, mas é evitar que essas tarefas repetitivas, como ficar mandando follow-up, sejam esquecidas. Né? Então, significa acompanhar melhor as oportunidades que já demonstraram interesse. Beleza? Então, ponto 3 aqui, automatize o que é repetitivo e foque no que gera venda. Exatamente isso que a gente está conversando. Né? Então, imagine seu vendedor gastando boa parte do dia copiando informações, atualizando planilha, procurando conversas antigas, lembrando manualmente quem precisa receber uma mensagem. Isso daí fica inviável. Né? Então, esse tempo poderia estar sendo usado para conversar com clientes e avançar nas negociações. Então, foi exatamente uma das mudanças que fizemos no caso que mencionei anteriormente. Né? Então, além de organizar os leads, nós otimizamos o atendimento e automatizamos etapas que antes eram feitas manualmente. Então, essa tecnologia ela ajudou o processo comercial. Né? Ela ajuda, em vez de ficar sobrecarregando o teu time. Tá? Então, às vezes, você quer, meu time... Você quer que teu vendedor faça tudo. Faça o follow-up, faça o atendimento, faça a venda. Né? E, às vezes, isso está sobrecarregando e ele está colocando energia no lugar errado. Né? Então, é aí que a Como pode começar a gerar valor de verdade para você. Quando ela deixa de ser apenas um lugar para cadastrar contatos e passa a fazer parte da operação. Tá? Então, olha só, pessoal, falta ainda uma parte que pode fazer uma diferença enorme no teu faturamento. Saber onde sua equipe está perdendo oportunidades dentro do próprio processo comercial. Isso é muito comum. Às vezes tem oportunidades de ouro e o teu vendedor não está olhando ali. Né? Então, você precisa usar os dados para entender onde essas vendas estão sendo perdidas. Não adianta você ter vários leads, você não sabe o que está acontecendo com eles, qual que está quente e qual que não está. Quantos viram oportunidades? Quantos receberam proposta? Quantos desapareceram depois do primeiro contato? O que você faz com esses que desapareceram? Né? Em qual etapa que você mais perde clientes? Quais vendedores estão convertendo mais? Quando você começa a visualizar essas informações, consegue identificar gargalos que antes ficavam escondidos. Né? E aí a conversa deixa de ser precisamos de mais leads. Né? E passa a ser precisamos melhorar a etapa do processo. Tá? Essa diferença, às vezes você pega muito interessante, já aconteceu comigo aqui mesmo. Né? Às vezes eu recebia menos leads e fechava mais. Aí eu contratei um vendedor, estava com 5 vezes mais leads e estava fechando menos. E aí, o que aconteceu? Isso pode estar acontecendo com você. Então, olha só, essa diferença pode mudar completamente a estratégia comercial da sua empresa, porque talvez o problema não esteja na quantidade, né, mas em como isso está sendo trabalhado. Tá? Então, se você percebeu que sua empresa precisa organizar os leads, estruturar o processo comercial, automatizar parte do atendimento, mas você não quer perder tempo configurando tudo sozinho, a gente pode te ajudar. A gente faz a implementação da Como, está estruturando o teu CRM de acordo com o seu processo comercial, de forma personalizada. Nós somos parceiros oficiais da Como. O que um parceiro oficial da Como faz para você? Primeiramente, nós somos especializados em Como.
Então não é uma agência qualquer que está pegando... Não, a gente é parceiro oficial da Como e especializado em Como. Tá? Nós estamos no site oficial ali da Como. Tá? Então, como parceiros oficiais, a gente consegue desconto nas assinaturas, consegue condições especiais, né? Até mesmo o valor da implementação é basicamente, né, não tem muita diferença do que agências que não são especialistas em Como e não são parceiras oficiais da Como cobram. Né? Então, e muitas vezes até com valores menores. Então, e com condições mais especiais. Então, você, sabe, paga um valor justo, né? Recebe, você tem muito mais segurança por estar fazendo com parceiro oficial, ganha benefícios. Então, chama a gente no WhatsApp que a gente pode te ajudar. Tá bom? Então, pessoal, tá? Eu queria falar do último ponto aqui para vocês. A Como é maravilhosa. A gente trabalha com a Como, tá? Mas a Como não vende sozinha, tá? Então, assim, esse talvez é o ponto mais importante de todos. A Como não vai simplesmente entrar na sua empresa e aumentar o faturamento sozinha. O que ela vai fazer é dar estrutura para que seu processo comercial funcione bem. Então, você organiza os leads, define as etapas, cria os acompanhamentos, automatiza, né? Visualiza os gargalos e dá ao time uma visão clara. Né? Então, foi justamente essa transformação que buscamos no caso, né, que eu mencionei. Sair de um processo manual, desorganizado, para uma operação organizada, otimizada e automatizada, onde você tem transparência do que está acontecendo, porque eu sei que a maioria dos empreendedores não tem transparência, não tem nem ideia da porcentagem de vendas que um vendedor faz. Né? Então, quando você consegue fazer isso, né, você extrai mais resultado e teu tráfego começa a ficar mais barato, porque você não precisa de tantos leads para ter fechamento. Imagine que legal, né? Você fazer um ajuste. Às vezes as pessoas pensam, eu preciso investir mais em tráfego. Não, às vezes não, né? Então, vender mais não é apenas gerar mais oportunidades, é não deixar as boas escaparem, tá? E se você quiser continuar melhorando seu processo comercial e transformar mais leads em vendas, aproveita para assistir esses outros vídeos aqui no canal, porque eles vão complementar o que eu acabei de te mostrar.